Amado irmão, vamos adentrar em um aspecto crucial da vida espiritual: a ocupação espiritual do nosso corpo, entendido como o espaço sagrado onde o Espírito Santo habita. Essa verdade não é apenas uma analogia, mas uma realidade profunda ensinada pela Palavra de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19, 20, o apóstolo Paulo nos lembra: ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa analogia entre nosso corpo e um templo não é meramente simbólica. Ela carrega uma profunda verdade espiritual. Assim como o templo em Jerusalém era o lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial no Antigo Testamento, nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo escolheu habitar no Novo Testamento. Isso implica que devemos cuidar desse templo espiritual com zelo e pureza. A Bíblia também usa a metáfora do corpo como um campo de batalha espiritual. Efésios 6,12 nos ensina: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa perspectiva nos mostra que há uma batalha constante pela pureza espiritual de nosso corpo, e precisamos estar atentos a isso. Para manter a pureza espiritual do nosso corpo, é fundamental praticarmos disciplinas espirituais diárias. Isso inclui a leitura regular da Palavra de Deus, a oração fervorosa e constante, o jejum como uma prática de humildade e dependência de Deus, e a comunhão regular com outros irmãos na fé. Essas práticas não são apenas rituais, mas meios pelos quais fortalecemos nossa comunhão com Deus e resistimos às tentações que buscam contaminar nosso templo espiritual. Além disso, a aplicação prática da armadura espiritual, conforme descrita em Efésios 6, 13 e 18, é essencial para proteger nossa ocupação espiritual. Cada parte da armadura, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, nos equipa para enfrentar as investidas do inimigo espiritual e manter nossa posição espiritualmente forte. Para mantermos a pureza espiritual do nosso corpo como templo do Espírito Santo, devemos estar vigilantes e equipados com a armadura espiritual que Deus nos provê. Isso não é apenas uma questão de práticas religiosas, mas uma necessidade vital para nossa comunhão íntima com Deus e para vivermos vidas que glorificam o seu nome. Batalha espiritual e as estratégias que Deus nos dá para enfrentá-la. A Palavra de Deus nos instrui em Efésios 6, 11, a nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos estar preparados para os ataques espirituais que enfrentamos diariamente. Essa armadura não é apenas simbólica, mas uma realidade espiritual que nos protege e fortalece contra as artimanhas do inimigo. O primeiro componente dessa armadura é o cinturão da verdade, que nos capacita com discernimento espiritual. Em um mundo repleto de engano e falsidade, é essencial que estejamos firmemente ancorados na verdade de Deus. A verdade nos liberta, como disse Jesus em João 8,32, e nos guia em todos os aspectos da nossa vida espiritual. Quando discernimos entre o que é verdadeiro e o que é falso à luz da Palavra de Deus, somos capazes de resistir aos ataques do inimigo, que buscam nos desviar da vontade de Deus. Outro componente vital da armadura é o escudo da fé, que nos protege contra as dúvidas e os medos que o inimigo tenta semear em nossos corações. Hebreus 11, 1 nos lembra que a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando confiamos plenamente em Deus e em suas promessas, nosso escudo da fé se torna uma barreira poderosa contra qualquer seta inflamada do maligno. Mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, podemos enfrentar qualquer desafio espiritual com coragem e confiança. Além desses componentes da armadura, temos o poderoso nome de Jesus à nossa disposição. Filipenses 2, 9 e 10 nos assegura que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Invocar o nome de Jesus em fé é exercer autoridade espiritual sobre toda a obra do inimigo. Não há poder maior do que o nome de Jesus, que tem o poder de libertar e transformar vidas. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de como Jesus e os apóstolos exerceram autoridade espiritual sobre demônios, libertando pessoas oprimidas e manifestando o reino de Deus na terra. Em Marcos 5, Jesus liberta o endemoninhado gadareno com uma simples palavra, demonstrando sua autoridade sobre as forças das trevas. Esses exemplos nos inspiram e nos mostram que através da fé e da autoridade que temos em Jesus Cristo, podemos vencer qualquer batalha espiritual que enfrentarmos. Portanto, amado irmão, que possamos nos revestir diariamente da armadura de Deus, aplicando cada uma de suas peças em nossas vidas espirituais. Que o cinturão da verdade nos guie, o escudo da fé nos proteja, o nome de Jesus nos dê autoridade, e que possamos aprender com os exemplos bíblicos de libertação espiritual para vivermos vidas vitoriosas em Cristo Jesus. Que essas verdades nos fortaleçam e nos capacitem para enfrentar as batalhas espirituais com fé inabalável e confiança na promessa de Deus. A palavra de Deus nos adverte em 1 Pedro 5:8 para estarmos sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Reconhecer os sinais de invasão espiritual em nossas vidas é crucial para mantermos nossa comunhão com Deus e nossa saúde espiritual. Quando negligenciamos nossa vida espiritual, muitas vezes começamos a experimentar manifestações de opressão e isolamento espiritual. Sentimentos de desânimo, medo e uma sensação de distância de Deus podem se instalar gradualmente em nossos corações. A falta de vigilância abre portas para influências espirituais negativas que podem nos afastar da presença de Deus e nos deixar vulneráveis aos ataques do inimigo. É essencial estarmos atentos aos sinais de alerta em nossa vida espiritual, buscando sempre a plenitude da comunhão com Deus, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos na fé. As consequências da ausência de práticas espirituais são profundas e podem afetar não apenas nossa espiritualidade, mas também nossa vida emocional e relacional. Quando negligenciamos momentos devocionais e a busca pela presença de Deus, perdemos a direção espiritual e nos tornamos mais suscetíveis às armadilhas do mundo e do inimigo. No entanto, a boa notícia é que Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos restaurar e nos renovar espiritualmente. A recuperação e restauração espiritual começam com um reconhecimento sincero de nossa necessidade de Deus. Salmo 51, 10, 12 expressa o desejo do salmista pela restauração espiritual. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Restitui-me a alegria da tua salvação. Esse processo envolve arrependimento genuíno, confissão dos pecados e um retorno às práticas espirituais que nos aproximam de Deus. A restauração espiritual
não é apenas uma cura para nossas almas, mas também uma oportunidade para experimentarmos o amor e a graça abundantes de Deus em nossas vidas. A comunidade desempenha um papel fundamental na recuperação espiritual, pois somos chamados a encorajar e suportar uns aos outros no caminho da fé. Gálatas 6:2 nos exorta a levar os fardos uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Em momentos de fraqueza espiritual, a comunidade de fé pode oferecer apoio, encorajamento e oração, fortalecendo-nos mutuamente para que possamos nos erguer e prosseguir na jornada cristã. Juntos, como corpo de Cristo, podemos experimentar a plenitude da restauração espiritual e emocional que Deus deseja para cada um de nós. Que possamos, pois, estar atentos aos sinais de invasão espiritual, buscando sempre a vigilância espiritual e a restauração em Cristo. Que nossa comunidade de fé seja um lugar de cura e renovação, onde cada um encontre forças para prosseguir em sua jornada espiritual com firmeza e fé inabalável. Que a graça de Deus nos guie e sustente em todos os momentos, restaurando-nos para sua glória e honra. Amados, ao explorarmos os exemplos bíblicos de confronto espiritual, somos levados a refletir sobre os ensinamentos poderosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos Evangelhos, encontramos diversas narrativas onde Jesus demonstra sua autoridade sobre as forças espirituais malignas. Em Marcos 1:23-27, por exemplo, vemos Jesus confrontando um espírito imundo na sinagoga de Cafarnaum. Com autoridade, ele ordena ao espírito que saia do homem, e o espírito o obedece imediatamente, deixando todos os presentes maravilhados com o poder de sua palavra. Esses encontros não apenas ilustram a autoridade absoluta de Jesus sobre o reino das trevas, mas também nos ensinam sobre a importância da autoridade espiritual na vida cristã. Os ensinos de Jesus sobre a autoridade espiritual são claros e diretos. Em Lucas 10:19, ele diz aos seus discípulos: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essas palavras não são apenas para os discípulos naquele tempo, mas também para nós hoje. Jesus nos capacita com sua autoridade para resistirmos às investidas do inimigo espiritual em nossas vidas. Ele nos encoraja a exercer essa autoridade com fé e confiança, sabendo que temos o poder de repreender as forças das trevas e ver vidas transformadas pela graça e poder de Deus. Os exemplos práticos de libertação espiritual encontrados nos Evangelhos não são apenas relatos históricos, mas lições vivas para nossa jornada cristã hoje. Em Mateus 17:14-21, vemos Jesus libertando um jovem possesso por um espírito imundo, após os discípulos não terem conseguido expulsá-lo. Jesus, então, repreende o espírito e o menino é libertado na mesma hora. Esta passagem nos ensina sobre a importância da fé e da persistência na oração e na autoridade espiritual. Assim como os discípulos aprenderam com Jesus, nós também somos chamados a aplicar esses princípios em nossa própria vida e ministério. Para a vida cristã, esses exemplos não apenas nos mostram o poder de Deus sobre o mal, mas também nos desafiam a viver uma vida de fé e confiança em sua palavra. Devemos aprender a aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano, buscando sempre viver em conformidade com sua vontade e guiados pelo Espírito Santo. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Portanto, é essencial que estejamos revestidos da armadura espiritual, utilizando a autoridade que Jesus nos deu para resistirmos às investidas do inimigo
e alcançarmos a vitória que Ele já conquistou na cruz. Assim, aprender com os exemplos de confronto espiritual que Jesus nos deixou, buscando sempre crescer em nossa fé e confiança no poder de Deus. Que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, prontas para resistir e vencer as forças das trevas, vivendo uma vida que glorifica a Deus em todo tempo e lugar. Meus amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos o poder do nome de Jesus, somos levados a testemunhar experiências poderosas de libertação e vitória espiritual. Nos relatos bíblicos e nas vidas transformadas ao longo dos séculos, vemos como o simples ato de invocar o nome de Jesus pode trazer libertação e restauração completa. Em Atos 3:6, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz ao homem coxo: "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." Neste momento, o poder do nome de Jesus se manifestou de maneira tangível, trazendo cura física e espiritual ao homem. Os testemunhos e experiências de libertação são verdadeiros testemunhos do poder transformador do nome de Jesus. Pessoas que estavam presas em cadeias espirituais de vícios, depressão, medo e opressão relatam como, ao clamar pelo nome de Jesus, foram libertadas instantaneamente. Esses testemunhos não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos lembram que o nome de Jesus é poderoso para quebrar todas as cadeias que nos aprisionam. O impacto pessoal da libertação espiritual vai além de palavras. É uma experiência profunda que muda vidas. Quando alguém experimenta a liberdade em Cristo, todo o curso de sua vida é transformado. Vemos pessoas que, uma vez desesperançadas, encontram esperança e propósito ao descobrirem o poder do nome de Jesus. É como se uma luz brilhasse nas trevas mais densas, dissipando todo o medo e desespero. Esses testemunhos nos desafiam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a considerar como podemos aplicar o poder do nome de Jesus em nossa vida diária. Ao ouvirmos esses relatos de superação através do nome de Jesus, somos chamados à ação. Não podemos apenas ser espectadores passivos dessas histórias inspiradoras. Somos convidados a experimentar pessoalmente a liberdade que Cristo oferece. Isso requer uma decisão consciente de confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor, e de invocar seu nome em todas as circunstâncias. A aplicação prática desse ensinamento envolve viver uma vida de fé, oração e obediência à palavra de Deus, conscientes de que o nome de Jesus é nossa arma contra as forças espirituais que tentam nos desviar do caminho da verdade e da vida. Portanto, que possamos responder ao convite para experimentar a liberdade em Cristo com coragem e determinação. Que nossas vidas sejam testemunhas vivas do poder transformador do nome de Jesus, levando esperança e salvação a todos os que cruzarem nosso caminho. Que em cada desafio possamos proclamar com fé: em nome de Jesus, toda cadeia é quebrada, toda opressão é dissipada e toda vitória é garantida. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Dê um like e, se possível, compartilhe nosso vídeo. Isso nos ajudaria muito. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Que possamos seguir firmes na fé, confiando que Deus tem grandes planos para cada um de nós. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.